Capítulo 18 do livro de Mateus vai dizer assim: Naquela mesma hora se achegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E chamando Jesus um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar com um só olho na vida do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem não veio para salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e lhe fale, entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, toma e leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra a respeito de algo que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E este, não tendo com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fossem vendidos para que lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus servos que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. E seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi e o encerrou na prisão até que pagasse toda a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, toda aquela dívida que te perdoei, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter misericórdia de teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vossos corações, cada um a seu irmão, as suas ofensas. A palavra de Mateus, capítulo 18, vai falar sobre o perdão e a verdadeira grandeza de um pastor. Jesus explica a grandeza do reino dos céus. O reino dos céus ele compara a uma criança, a um menino. Porque se nós não tivermos o coração de uma criança, porque se você reparar uma criança, normalmente a gente faz alguma coisa para a criança que desagrada ela e logo em seguida ela está nos abraçando. A criança, ela não tem maldade no coração. A criança, ela é pura de coração. A criança, ela está em desenvolvimento, em crescimento, e o coração dela está sendo trabalhado. E se nós não tivermos este coração, Jesus não disse para que nós sejamos como crianças, mas para que o nosso coração seja puro, para que o nosso coração seja purificado de toda mágoa, de toda ofensa. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós devemos perdoar aqueles que nos dão discórdias, escândalos, confusões. Nós devemos perdoar aqueles que têm dívidas conosco. E quando nós perdoamos, os céus se abrem para nós. Quando nós entendemos que a grandeza do céu está na humildade, na humilhação, quando nós entendemos que a grandeza do céu está no pedido de perdão, está na grandeza de nos fazermos pequenos diante das pessoas, porque sem Deus nós não somos nada. E quando nós reconhecemos e nos humilhamos diante do Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Sabemos que o Senhor, Ele nos acolhe, nos protege, nos guarda e nos guia. O Senhor é Deus de poder. O Senhor, Ele fala que quando um irmão pecar contra nós, que nós devemos falar para ele, mas se ele não nos ouvir, nós precisamos levar a duas testemunhas. E se mesmo com essas duas testemunhas não escutar, nós precisamos considerá-lo como um gentil ou publicano. Por que isso? Porque não há comunhão entre povos estrangeiros. A Bíblia ela foi escrita por judeus para judeus. E o que é ser um judeu? Ser um judeu é ser uma pessoa escolhida do Senhor. É ser separado, porque muitos de nós não sabemos a nossa genealogia. Sabemos que todos temos a raiz de Abraão, o nosso pai na fé. Sabemos que Abraão, ele gerou duas nações, a nação de Isaque e a nação de Ismael.
A nação de Isaac foi promessa de Deus, povo escolhido do Senhor, nascido de uma promessa genuína. Porém, Ismael, uma outra descendência, nasceu de uma escrava. E essas duas divisões falam sobre uma raiz de brutalidade, uma raiz severa, uma raiz que não perdoa. E quando o nosso coração se arrepende, quando o nosso coração se humilha, quando nós entendemos que nós precisamos estar limpos diante de Deus, nós entendemos que precisamos vivenciar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a batalha diária das nossas vidas. E por isso nós nos alimentamos diariamente dessa palavra, porque nós queremos e cremos que somos povo escolhido do Senhor. E quando o Senhor fala de perdão, porque Pedro pergunta para ele quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, e Jesus fala 70 vezes 7. Quantas vezes nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem? São 70 vezes 7. E é fácil perdoar? Muitas vezes não é fácil perdoar. Porque muitas vezes nós não queremos que as pessoas nos machuquem. Muitas vezes nós não queremos que as pessoas nos ofendam. Mas elas vão fazer isso. E nós precisamos estar preparados para liberar o perdão. E como nós vamos preparar-nos para liberar o perdão? Através da alimentação espiritual, através da palavra de Deus, porque quando nós confiamos naquilo que Jesus nos ensina, nós temos vitória, nós alcançamos a salvação, a libertação das nossas almas. E se Jesus pede para nós perdoarmos 70 vezes 7, nós devemos perdoar aqueles que se arrependem e que nos pedem perdão, porque sem o perdão não há libertação. Criamos mágoas, criamos raiva, criamos rancor e precisamos liberar esse perdão. Se você tem alguém ou se essa palavra te direcionou no pensamento alguém que você precisa liberar perdão, alguém que você precisa pedir perdão, que seja esse o dia do perdão. Que você se reconcilie com essa pessoa, que Deus dê estratégia para você, prepare um momento propício para a liberação do perdão. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.